Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 4. O Espírito Santo de Deus é lindo, porque Lucas trouxe a palavra, o evangelista Lucas trouxe a palavra de oferta aqui, e a palavra tem tudo a ver com a palavra que o Senhor me entregou. Amém? E conforme o Espírito Santo de Deus ia me ministrando acerca dessa palavra, foi incrível, porque eu também queimava muito no meu coração, embora a palavra não é para isso apenas, mas queimava muito ao meu coração sobre o templo, né? Sobre o novo templo. Nós encerramos o jejum e cremos que a resposta já foi liberada, né? Porque nós temos 21 dias de jejum, né? Pedindo ao Senhor para destravar. E o Senhor hoje usou o evangelista nessa noite e já nos entregou a resposta. Nós cremos que foi destravado. Deus usou o profeta para dizer, é para comprar. E nós cremos nisso, eu não sei como. Eu sei que eu vou ajudar a comprar esse salão. Eu creio nisso, amém? Se você é um desses também, então tome posse disso, diga, Senhor, sou eu, em nome de Jesus. Porque para nós contribuirmos para comprar esse salão, o Senhor vai nos abençoar muito. Então receba essa palavra, amém? Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1, diz assim: E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando vocês a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem as palavras que eu ordeno a vocês, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez a Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu ensinei a vocês decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Eu vou repetir de novo. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como está a lei, como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas porque por toda a vida na memória, conte-nas a seus filhos e a seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, e o Senhor em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna o povo diante de mim, para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensine a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas, que subia até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas ouviram a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança e os 10 mandamentos, escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião o Senhor mandou-me ensinar a vocês decretos e leis, para que vocês os cumprissem, para que vocês cumprissem na terra a qual vocês irão tomar posse. Amém? Pode se assentar aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Queridos, esse capítulo de Deuteronômio tem tudo a ver com o que o Lucas estava falando aqui, o evangelista Lucas estava ministrando aqui acerca de um povo que estava com uma promessa, com uma palavra de entrar
e toma posse de uma terra. E eu sei que nós estamos debaixo também de uma palavra nesse tempo de entrar em uma terra, que é esse novo salão, e agora com a palavra de que vamos comprar ele. Eu creio em nome de Jesus, nós ligamos isso. E só que na nossa vida pessoal também nós temos promessas e palavras que o Senhor, Ele nos entregou. Deus, o tempo todo, quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós vemos a um culto como esse, quando nós ouvimos uma palavra, existem diversas promessas que são liberadas, decretos que são liberados, palavras que são liberadas para que nós alcancemos aquilo que Deus tem para nós. E nessa noite que o Espírito Santo de Deus me ministrou e o Senhor quer trazer para nós nessa noite, nos fazer lembrar dessas palavras, nos fazer lembrar dessas promessas. A Bíblia diz que Moisés estava com o povo justamente fazendo isso, lembrando eles de qual era a promessa, lembrando eles das coisas que Deus já havia feito, lembrando eles até das coisas ruins que Deus já havia permitido o povo passar. Moisés estava exortando o povo a uma obediência, dizendo: nós vamos entrar na terra prometida, ou melhor dizendo, ele estava dizendo: vocês vão entrar na terra prometida. Ele estava dizendo: essa é a geração que vai entrar na terra prometida. Quando você lê a história, entende, você vê que aquela geração era uma geração aparentemente muito mais preparada do que a geração passada, era uma geração mais determinada, uma geração com estratégias. Era uma geração diferente. Se nós analisarmos os tempos de hoje, nós vamos ver que a nossa geração é uma geração diferente da geração dos nossos pais. É uma geração com mais estratégia, é uma geração com mais força, é uma geração com uma fome e sede de Deus, é uma geração que não vai à igreja para receber aquilo que Deus tem para oferecer, é uma geração que vai para a igreja simplesmente por amar a Deus, simplesmente por reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para os nossos antepassados, nós vemos um povo que buscava a Deus por aquilo que Deus podia fazer, um povo que ia atrás da bênção, um povo que ia atrás de uma promessa superficial. Mas nessa geração nós vemos jovens se levantando, crianças se levantando atrás de um Deus apenas por amá-lo, simplesmente por ter sido atraídos com corda de amor, e está entrelaçado nessas cordas e não consegue mais sair, e está apaixonado por Ele. Como que eu posso ter certeza disso, queridos? Nós temos uma vigília aqui sexta-feira. Quem estava na vigília? Uma vigília poderosa. A vigília acaba, os cultos acabam, as pessoas não querem ir embora, mas o que tem aqui? Não tem ninguém famoso, não tem ninguém especial no altar, não tem ninguém reconhecido, não há ninguém numa plataforma querendo a glória para si próprio. Há apenas uma geração buscando a Deus, uma geração pedindo a Deus: Deus, me dá estratégias para ganhar vidas, porque eu entrei nesse ministério e o tema e o lema desse ministério aqui é amor por vidas. É o meu amor é por vidas, o nosso amor é por vidas. Então é uma geração que está dizendo: o que nós vamos fazer? Nós estamos no grupo do WhatsApp dos evangelistas, e quando eu entro nesse grupo, eu vejo eles o tempo inteiro montando estratégias para ganhar vidas. Vamos para o metrô, vamos para a praça, vamos montar um outro meio, vamos nos reunir essa noite para bolar um evangelismo. É uma geração diferente. Moisés estava lidando com uma geração diferente do passado, com uma geração mais estrategista, e ele estava dizendo: o que mais me chamou a atenção é que Moisés sabia, porque Deus já havia dito a Moisés que Moisés não herdaria aquela terra, mas Moisés estava junto com o povo. Moisés estava dizendo: vamos, avante, não vamos parar, não vamos desistir. Eu não vou entrar na terra, mas vocês vão. Talvez eu não chegue lá, porque Deus já disse que eu não vou entrar, mas vocês vão chegar, vocês vão entrar. É o que o evangelista Lucas estava ministrando aqui. Nós vamos comprar o salão, queridos, mas talvez eu e o pastor Jonas não desfrute dele, talvez você não desfrute, mas os teus filhos vão desfrutar, mas os teus filhos vão acessar a promessa. Os teus filhos serão os futuros pastores, os futuros apóstolos, os futuros evangelistas. Um dia, a primeira vez, nós estávamos na IAP sede, e foi a primeira vez que, como IAP, nós saímos do Brasil e fomos para as nações, que foi o pastor Jonas e o pastor Edgar para a África. Primeira vez, nunca tinha saído para missões para fora do país, só dentro mesmo do Brasil. E eles foram, através de uma chamada linda de Deus, foram para a África. Eles não foram por igreja, eles não foram através de nenhuma instituição, nada. Um pastor africano entrou em contato com o pastor Edgar e disse: eu preciso de vocês. E o pastor Edgar disse: me passa uma conta, nós vamos mandar algum valor.
Ele falou: não preciso de dinheiro, eu preciso de paternidade. E nós somos uma igreja que fala sobre paternidade. Nós estávamos naquele tempo, eu me lembro, ministrando sobre paternidade. E esse pastor entrou em contato através do Facebook e disse: eu não quero dinheiro, eu não quero alimento, nós precisamos de paternidade. Imediatamente, pastor Jonas e pastor Edgar foram encontrar com eles. Não sabíamos quem era esse pastor, o que esperava eles lá, mas eles foram. E enquanto eles estavam na África, eu fui ministrar a palavra lá na IAPSED. E eu estava ministrando e eu estava com muita saudade, porque ele ficou 15 dias lá na África. Nós nunca tínhamos ficado tão tempo longe. E eles passaram por várias guerras lá, enfrentaram várias guerras. Ora eles mandavam mensagem e diziam: estão querendo nos matar. E ora eles mandavam mensagem e diziam: acabamos de expulsar um demônio de uma feiticeira e ela foi liberta. Então era tudo uma surpresa. Nós dormíamos e acordávamos ansiando por notícias deles. E eu fui ministrar a palavra. E quando eu eu subi, a pastora Jennifer foi orar por mim. E ela me abraçou e nós choramos, porque estávamos com saudade do nosso marido, mas estávamos entendendo que aquilo fazia parte da promessa de Deus, daquilo que Deus havia falado que nós viveríamos como igreja. E quando eu desci, Deus usou um pastor, ele me chamou e ele disse assim: pastora, você está com saudade do teu marido? Eu disse: tô. Ele falou assim: então espera. Ele disse assim: Deus está mandando eu te dizer, espera para ver quando eu enviar tuas filhas. Aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos buscando, não é só para nós, é para a próxima geração. Moisés estava entendendo isso, por isso que Moisés, ele podia ter dito: eu não vou alcançar mesmo, Deus já disse que eu não vou entrar na promessa. Ele podia ter ido embora. Ele poderia ter abandonado tudo, ele poderia ter ido viver a vida dele. E muitas pessoas têm feito isso, têm abandonado tudo, têm abandonado o propósito de Deus, têm abandonado promessa, têm recorrido a outras coisas que o mundo tem ministrado e não aquilo que a palavra de Deus tem sido pregada. O que eu quero dizer com isso, queridos? Eu estou me formando a psicóloga, não sou contra psicólogos, eu serei uma psicóloga. Mas o que o mundo está pregando é para que você vá a um consultório e seja ministrado por um psicólogo, e não por um pastor, e não por um líder, e não pela palavra de Deus. Está querendo que a gente recue, que a gente fuja da promessa de Deus. Moisés podia ter ido embora, mas ele disse: não, eu vou ficar, porque não é para mim, é para a próxima geração, é para que eu e você pudéssemos estar ouvindo essa palavra. Ele disse: lembra daquilo que o Senhor fez. E outra coisa, se lembrem tanto que conte aos teus filhos, e não deixe os teus filhos esquecerem quem é esse Deus. Então eu não vou contar a história que a psicóloga me falou, que o psiquiatra me disse. Eu vou contar o que eu aprendi, eu vou contar o que eu aprendi na palavra. Eu vou dizer: filho, eu tive triste um dia, mas Deus não me deixou sozinho. Eu passei por problemas, eu passei por dificuldades, mas o Senhor me levantou com a sua mão e me disse: fica de pé. Ele disse: vá avante, não desista. A terra que eu prometi aos teus pais, vocês vão herdar. Eu não sei qual história você quer contar para os seus filhos, eu não sei qual legado que você quer deixar para os seus filhos. Mas nessa noite, assim como Deus naquele dia pediu que Moisés exortasse o povo e lembrasse o povo, e exortasse ele a uma obediência à palavra, e lembrasse eles de quem Deus era. Nessa noite Deus me trouxe aqui para lembrar a tua igreja, e dizer: lembra quem ele é. Ei, lembra que o povo estava no Egito e eles não tinham como voltar para trás, e Deus disse: vai para frente. Mas era um mar, era um rio, não tinha como atravessar, e Deus disse: vai, Moisés, pega o que você tem nas mãos, toca nas águas, e o mar se abriu. Essa é a história que os nossos filhos precisam saber. Ei, essa é a história que eles precisam se lembrar. Moisés começou a lembrar o povo, e depois ele começou a falar sobre a idolatria, um pouquinho mais para frente. E ele vai dizer:
o povo vai se perder. Eles vão começar a montar ídolos para adorar. Mas lembra que vocês subiram no monte e Deus veio em forma de um fogo. Ele não tinha aparência. As pessoas vão tentar criar ídolos para adorar, dizendo que aquele é Deus, mas não é, porque ele veio, não tinha aparência, só queimava, só ardia, e vocês só ouviam a voz dele. Não caiam nessa, porque eles vão se corromper. Moisés estava dizendo, tudo pode ser que esteja perdido. Aí nós vamos para o versículo 29. Moisés vai dizer, lá eles estão prestando culto a outros deuses. Lá eles pararam de acreditar no Deus de Israel. Lá eles pararam de acreditar que Deus é um Deus que ainda cumpre promessas. Lá eles pararam de acreditar de quem é Deus, do que Deus já fez. Aí ele vai dizer no versículo 29, mas lá vocês procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então em dias futuros vocês voltarão para o Senhor seu Deus e lhe obedecerão, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus misericordioso. Ele não abandonará, nem destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. Ele está dizendo, mesmo que tudo esteja perdido no futuro, ei, mesmo que você esteja vendo que estão entrando nas escolas e assassinando as crianças, mesmo que você esteja vendo que o mundo lá fora está perdido, não desista, não pare, lembra quem é Deus, porque Moisés está dizendo, é só vocês procurarem por Ele, e vocês o acharão, se procurarem por eles, se o buscar de todo o vosso coração. Ei, Deus está dizendo, eu não sei qual é a tribulação da tua vida, eu não sei aonde você parou, eu não sei que parte você não entendeu, que Deus ainda é o mesmo, eu não sei quando você parou de acreditar que Ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, Ele é o Deus do pai da fé, Ele é o Deus do filho da promessa, Ele é o Deus de Jacó, que outrora tropeçou, outrora tinha o nome de um enganador, de um usurpador, de um mentiroso, mas se tornou Israel, príncipe de Deus. Eu não sei que parte que você não parou de acreditar em Deus, que você ainda não entendeu, mas Deus está dizendo, não importa aonde você esteja, não importa em qual futuro você esteja acreditando, não importa, a palavra de Deus vai dizer que o dia de amanhã não pertence a mim, não pertence a você. Ei, queridos, a palavra de Deus vai dizer, não se preocupe, porque te inquietes com o dia de amanhã, se ele pertence ao Senhor. E Moisés está dizendo, pode procurar, se procurar de todo o coração, vai encontrar com Ele. Ei, vai encontrar com Ele. Se procurar de todo o coração, vai encontrar e vai achá-lo. Ei, você não vai encontrar no psicólogo, não vai encontrar no psiquiatra, é nele. Se procurar, se buscar de todo o coração. Sim, Deus, nós vamos te buscar. É até te encontrar. Nós somos a geração de pessoas estrategistas, inteligentes. Nós vamos chamar até você ouvir. Buscar de todo o coração. Sim. Até te encontrar. Até te encontrar, Senhor. Até te encontrar. E eu te quero. Quantos querem Ele? Quantos os desejam? Quantos estão entendendo que nasceu na geração que é para alcançar a terra prometida? Ei, Amanda Gashu Yoromanda Yasu Yerebanda. Oramando Yorabashu Yoromanda Yasu.
legado que você vai deixar para os seus filhos. Nós vamos bater, bater, bater. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você. Nós vamos buscar de todo o coração até que Ele venha. Até te encontrar. Eu te quero. E eu te busco. Eu te busco. E eu te quero. Ei, queridos, muitas vezes nós estamos na frente da promessa, prestes a conquistar, estamos prestes a entrar, prestes a acessar a promessa. E quantas vezes chegando lá perto, nós esquecemos quem nos levou até lá. Quando o Daniel foi nascer, ele se precipitou. Era um parto agendado para as 19 horas e 5 da manhã eu comecei a sentir dor de contração. Fui para o hospital. Cheguei lá com 5 centímetros de dilatação e os médicos disseram: faz um parto normal. E eu falei: pode ser. As minhas filhas foram parto normal, eu prefiro. E quando eles estavam planejando ir para o parto normal, a bolsa rompeu. O Daniel fez cocô. E eles falaram: a gente precisa tirar ele agora. Eles chamam de mecônio, né? É mecônio? Quando é um bebê que faz cocô. E imediatamente me passaram para outra maca já para tirar ele. Tiraram ele em 7 minutos. Só que a pediatra, quando entrou na sala, ela me disse: Andressa, ele vai nascer e nós vamos precisar socorrer ele primeiro antes de te entregar ele. Porque ele fez cocô, ele pode ter aspirado, pode ter engolido. Então nós vamos socorrer ele primeiro e depois, quando ele estiver bem, nós trazemos ele para ter o primeiro contato com você. Mas se ele sair da barriga e chorar, nós vamos entender que ele está bem, então o primeiro contato vai ser com você. Na hora, como mãe, meu coração acelerou, já estava anestesiado, o médico já estava cortando. E eu só virei para o Jonatas e disse: amor, só ora. Por algum momento eu quis me desesperar, mas eu me lembrei da promessa. Eu disse: Deus, não vai acontecer nada com ele, porque ele é uma promessa na minha vida. Então vai ser como o Senhor quiser. E quando tiraram ele, ele já deu um gritão, e eu respirei fundo e disse: glória a Deus. A pediatra falou: eu vou trazer ele para você. Na minha cabeça não saía aquela canção: és fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. E a bondade de Deus, ela é permanente, querida. Ela é palpável. Quantas vezes não pareceu que você ia morrer? Quantas vezes você se viu sozinho e quantas vezes pareceu que aquilo era o fim? Quantos estão aqui nessa noite que já não tentaram contra a sua própria vida? Quantos que estão aqui já não desistiram muitas vezes de viver? Quantos estão aqui outrora estavam enchendo a cara, ou viciados, dependentes de droga, de bebida, de balada? Ei, como você chegou aqui? Moisés estava dizendo para o povo: lembra o que Deus já fez. Se você está aqui é porque você não morreu, é porque a promessa de herdar a terra ainda está de pé, é porque você ainda vai ver os teus filhos desfrutando da terra que Deus prometeu a você e jurou aos seus antepassados.
Se você está aqui é porque você sobreviveu. Todas as vezes que nós estamos prestes a entrar na terra, as coisas começam a piorar. Parece que a gente declina. Parece que tudo vai desabar. Começam as perseguições. Começam os problemas. Começam as dúvidas. O diabo vem querendo nos amedrontar, querendo dizer: para, a terra não é para você. Mas o próprio Deus disse para Moisés: a terra não é para você. Mas mesmo assim Moisés não parou. Mesmo assim Moisés continuou. O diabo quer nos dizer: para, você não vai conseguir. Mas eu tenho algo para te dizer, Igreja de Cristo Jesus, nós já atravessamos o Jordão. Ei, nós já chegamos até aqui. Nós já chegamos até aqui. Nós já atravessamos o Jordão. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Não importa o tempo que nós estamos vivendo. Lembra daquilo que o Senhor já fez. Lembra da promessa que Deus fez. E a promessa é para essa geração. Joel 2:28. E há de ser que chegará um dia que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. A promessa ainda está de pé. Deus não parou. Deus não desistiu. Deus não se esqueceu. Lembra do que Ele já fez. Lembra quem nós éramos antes dEle. E lembra agora. Lembra das curas. Lembra dos milagres. E lembra dos sinais. Lembra dos momentos de oração. Você e Ele, tudo que Ele já fez. Lembra das conversas. Lembra dos momentos de glória. Lembra que Deus disse que Ele ia fazer e fez. Existe uma frase que eu vejo postar muito nas redes sociais que dizem assim: eu me lembro que eu orei por coisas que eu tenho hoje. Você consegue se lembrar? Em Lucas 11, no versículo 28, vai dizer assim: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Muito interessante que antes desse versículo de Lucas, desse versículo 28, o versículo 27, vai dizer que Jesus estava ensinando o povo e falando sobre a casa estar vazia, que os demônios eles saem, eles são expelidos, são expulsos, mas eles vão para lugares áridos e ficam lá vagando, e eles voltam depois para ver como está a terra, como está a casa. E se ela estiver vazia, eles voltam para o deserto, pegam mais 7 piores, e o estado daquela pessoa já fica pior do que o primeiro. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus falava, uma mulher se levantou e disse: bendita é a mulher, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E aí Jesus vai dizer: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Ele está dizendo: feliz é eu e você, que estamos aqui, que estamos ouvindo a palavra de Deus, e ao sairmos daqui nós vamos obedecer a palavra. Então felizes somos nós. Feliz não foi Maria que deu a luz a Jesus. Feliz eram aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus e estavam obedecendo. O começo do capítulo que nós lemos de Deuteronômio, Moisés está falando sobre obediência, sobre obedecermos a palavra. Qual a conclusão, queridos, dessa palavra? E eu já quero encerrar aqui. Emerson, você pode... Deixa Deus te usar aí. Qual que é a conclusão dessa palavra? Moisés está dizendo: nós vamos entrar na terra, vocês vão entrar na terra, vocês vão alcançar a terra, mas vocês precisam obedecer. Precisam obedecer, precisam se lembrar do que Deus já fez. Quando tiver difícil para obedecer, lembra do que Ele já fez, que vai dar certo. Porque você vai entender, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu tenho que ficar aqui obedecendo, porque Deus já fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, queridos. Quem desiste somos nós, quem para somos nós, quem se sente fraco somos nós.
Quem acha que está tudo perdido somos nós. Deus não. Deus não se esquece. O pastor Jonas estava aqui ministrando e ele disse: Deus não se esquece de nenhum dos seus. A palavra de Deus vai dizer que Deus tem o seu nome gravado na palma de suas mãos. Não tem como ele esquecer, porque todas as vezes que ele olha para as mãos dele, o meu nome, o seu nome está escrito lá. Então mesmo que o diabo te diga: você está sozinho, você precisa se lembrar: não estou não, porque o meu nome está na palma da mão dele. Toda vez que ele olha para as mãos, ele está me vendo lá e ele está dizendo: olha lá, lá vai ele e lá vai a promessa com ele. Olha lá, lá vai ele, lá vai ela, e a promessa está de pé. Deus não se esquece. Moisés está dizendo para o povo: obedece, se lembra e não para. Quando tiver difícil, quando tudo parecer que vai naufragar, aí você vai dizer: eu vou para o meu quarto, vou fechar minha porta e vou buscar de todo o coração. Mesmo em meio à tribulação, queridos, é possível encontrar com Ele. Mesmo em meio ao deserto, é possível encontrar com Ele. Mesmo em meio às dificuldades, é possível encontrar com Ele. Qual foi a terra que Deus te prometeu? Agora eu não estou falando do templo, eu não estou falando só do templo da igreja que nós vamos entrar. Eu estou falando agora da sua vida. Qual foi a terra que Deus te prometeu? O que Deus disse para você? Quais foram as promessas que Deus fez para você? Ou quais foram as promessas que Deus fez para os seus pais, mas você não viu eles vivendo? Deus está te levantando para viver. Deus está te levantando para conquistar. Ei, eu não sei se você está entendendo, mas quando nós pisarmos o pé naquele salão, pastor Jonatas, nós vamos pisar lá e as pessoas vão dizer: essa é uma geração inteligente e obediente, porque é uma geração estrategista que se levantou em obediência ao Senhor e entrou na terra e acessou a terra. E não é por vingança não, queridos, não é para que os outros vejam, esteja na plateia, a gente no palco, não, porque Deus não é vingativo. É para que as pessoas olhem e digam: ai, deu certo, ali entrou, ali acessou, entrou na terra prometida, então eu vou lá, eu preciso entrar também. É para que outras pessoas também possam viver, é para que aqueles que desistiram, é para aqueles que já estão desanimados e já não creem mais na promessa, vejam que o nosso Deus é o mesmo Deus, que o nosso Deus não mudou, que Ele continua sendo o mesmo, que Ele continua cumprindo promessas, que Ele continua fazendo aquilo que Ele prometeu. Quantos são felizes? Porque feliz é aquele que obedece a palavra. Você pode colocar-se de pé. Começa a lembrar de onde Deus te tirou. Eu olho aqui, daqui de cima, eu começo a ver cada rosto aqui. Eu me lembro como cada um chegou, ou pelo menos a maioria. Eu começo a olhar e eu lembro das casas de paz, quando nós entramos nos lares para ganhar as pessoas. Eu me lembro de algumas pessoas que foram ganhadas no ônibus, como Emerson. Eu me lembro, pastora Bia, de quando eu estava entrando do banho e Deus falou para mim: manda uma mensagem para ela. Fazia anos que eu não a via. Pastora ministrou no meu encontro. Deus usou a vida dela para me ministrar. E eu pensei: o que eu vou falar para ela? E eu mandei mensagem para comprar um livro que ela tinha escrito. E ela me disse: eu preciso de ajuda. Fui para a casa dela, estava numa caverna. E eu falei: pastora, você precisa sair daí e ver o que Deus está fazendo. Deus ainda é o mesmo. Lembra, pastora, Deus ainda faz, Ele ainda cura, os sinais dEle ainda estão no meio do povo. Deus ainda está curando, Deus ainda está libertando, Deus ainda está restaurando famílias. Deus ainda é o mesmo. Não tem preço ver ela aqui hoje. Eu me lembro como cada um aqui chegou. Eu me lembro de quando vocês vieram aqui na frente, a maioria, e aceitou a Jesus. Eu me lembro, Laís, quando eu estava na igreja e eu sem querer cliquei nos seus stories e vi você bebendo numa praia. E Deus falou para mim: ora por ela. E eu disse: Deus, faz mais de 10 anos que eu não a vejo, mas vai lá e visita ela, Senhor. Porque eu lembro que na escola ela pregava a palavra para mim. Eu lembro que na escola eu ia para trás da cantina fumar maconha e ela pregava para mim.
Ela ia de saia para a escola e falava sobre um Deus que eu não conhecia. E eu disse: Deus, agora eu conheço, e ela está longe. Traz ela de volta. E quando eu menos esperei, ela estava aceitando Jesus. Não foi sobre mim, não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre o que Ele deseja fazer. É sobre a terra que Ele quer que a gente entra. É o maior desejo de Deus. Não é que nós cheguemos só até metade do caminho. Não, é para entrar. É para pisar na terra. É para desfrutar dela. Quando Deus criou o Éden, você vai pesquisar o que significa Éden. Éden significa delícias. Ou seja, Deus criou Adão, criou Eva, botou eles no jardim para desfrutar das delícias de Deus. Mas veio a serpente, enganou, e eles foram retirados do jardim. Mas veio Jesus, morreu por mim e por você, se entregou numa cruz. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. O véu foi rasgado. Ele quebrou os protocolos. Ele disse: o jardim estava lá, eu criei Adão e Eva para desfrutar dele, mas agora vai fazer melhor. Eu vou pegar o jardim e vou botar dentro de vocês, para vocês desfrutarem desse jardim dentro de vocês. Ou seja, Deus não te criou para sofrer. Deus não te criou para ser um fracassado. Deus não te criou para ser um viciado ou um cativo do sistema. Não, Deus te criou para desfrutar daquilo que Ele colocou dentro de mim e de você. Ele nos colocou o jardim. Ele nos trouxe de volta as delícias que havia roubado, que a serpente havia roubado. É para desfrutar, queridos. É para desfrutar. Por isso Moisés está dizendo: mesmo que tudo esteja perdido, não para. Mesmo que tudo esteja perdido, então busca por Ele, porque se buscar de todo o coração, vai encontrá-lo. Reconheço